Hoje é dia 20 de novembro de 2020. E eu tive esse sonho dia 28 de agosto de 2020. Eu não tinha pretensão nenhuma de gravar um vídeo sobre esse sonho. Mas desde ontem eu venho sentindo um peso no meu coração e uma tensão para que eu conte. E eu vou contar. Espero que edifique a vida de vocês. Espero que seja um alerta para muitos e também um despertamento. E o sonho é esse aqui. O sonho começou comigo e meu marido deitados em um colchão de casal que estava no chão de um lugar, de uma sala bem grande. E havia pessoas ali estranhas transitando por aquele espaço. E a gente se levantou, eu me despedi dele e eu fui em direção ao corredor que tinha do lado esquerdo. E nesse corredor havia várias pessoas encostadas na parede, conversando distraidamente. E a maioria dessas pessoas eram jovens entre 15 a 17, 18 anos. E eu entrei então por uma porta ao lado direito desse corredor, a primeira porta. E assim que eu entrei, eu percebi que ali era uma sala de aula. Haviam várias carteiras, alguns dos alunos, acredito que eram alunos, estavam sentados em cima da carteira, alguns sentados nas cadeiras, e eles estavam distraídos, conversando, e parecia ser um intervalo de uma das aulas deles. A professora estava numa mesa no fundo, fazendo anotações, organizando os papéis. Então parecia realmente que era um intervalo de uma aula. E assim que eu entrei, eu tive uma sensação, algo me dizendo para perguntar em que ano nós estávamos. E foi o que eu fiz. Eu perguntei, gente, que ano que a gente tá? E aí um dos alunos responderam, nós estamos no ano depois de 2023. E assim que ele disse, eu entendi que aquilo, nós não estávamos no ano 2023, mas em algum ano posterior a essa data, que aquilo era uma expressão muito comum para eles, e eu sentia que alguma coisa muito importante tinha acontecido em 2023 e que foi um divisor de águas. E assim que a pessoa respondeu isso, eu fiz outra pergunta, mas por quê? O que aconteceu em 2023? E aí uma menina respondeu, um meteoro caiu na Terra. E eu lembro que eu falava pra eles, mas como assim? Em 2020, que é o que eu me lembro, um asteroide ele bateu recorde de proximidade e ainda os cientistas eles disseram que não havia risco nenhum, perigo nenhum de haver algum impacto por os próximos anos, que sim, aconteceria um impacto em algum momento, mas não nesses próximos anos. E agora você me diz que caiu um meteoro na Terra em 2023. Vocês têm como me mostrar isso? Foto, imagem, vídeo do que aconteceu? E assim que eu perguntava, na minha frente tinha um mural cheio de dados científicos, de mapas, mapas geográficos, meteorológicos, tinha alguns artigos científicos, tinha muita coisa nesse mural. Como se nesse mural eles houvessem recolhido todas as informações a respeito desse grande impacto que teve em 2023. Só que eu olhava para aquilo e eu não conseguia ver, focar em alguma informação. Eu até tentava, gente, no sonho, eu sabia que aquele sonho era diferente e que tinha alguma coisa muito importante para mim saber ali. Só que eu não conseguia focar em nenhuma informação, eu até tentava procurar ver se tinha alguma coisa, algo que eu pudesse ver e que eu me lembraria assim que eu acordasse. Eu estava ciente, gente, que eu ia acordar e eu queria reunir alguma coisa, pegar alguma informação, gravar alguma coisa que estava ali de imagem, para que quando eu acordasse eu pudesse escrever, porque eu tenho o costume de escrever os sonhos que eu tenho, principalmente sonhos importantes como esse. Sonhos significativos, sonhos que eu entendo que é uma mensagem, um recado de Deus, um alerta, alguma coisa, eu escrevo para deixar registrado, porque passa anos desses sonhos e eu acabo esquecendo alguns detalhes. E diante desse mural eu não consegui ver muita coisa. Eu só lembro que tinha algumas telas
O mural ele era uma mistura de papéis, de imagens impressas, e também tinha algumas telas digitais, passando informações digitais. Mas eu não consegui ver nada. Por mais que eu tentasse, não consegui discernir nada do que estava ali. E aí alguém me respondeu, falou assim, não, mas caiu em 2023 e a Terra nunca mais foi a mesma. E quando eu percebi que eu não ia conseguir ver nada daquele mural, e eu sempre, gente, eu sabia que o tempo estava passando rápido e que eu precisava ver o máximo de coisas possíveis. Eu tinha esse sentimento dentro do sonho, eu preciso descobrir informações, eu preciso desvendar o que é esse sonho, o que esse sonho quer me mostrar. Então eu peguei e saí daquela sala em busca de mais informações sobre o que tinha acontecido. Assim que eu saí, eu fui elevada a uma certa altura que eu pude ver o local onde eu estava ali. Parecia ser uma universidade, ou o que restou dela, porque parecia que aquele prédio ele tinha desmoronado. Tanto que a parede que era para proteger, né, a lateral desse prédio, ela estava destruída. E a impressão que eu tive é que eles não reconstruíram o prédio, mas eles reformaram esse prédio aproveitando o que havia sobrado dele. Depois que eu tive essa visão aérea, eu voltei, desci, e assim que eu toquei meus pés no chão, um rapaz ele veio em minha direção sorrindo, e assim que eu olhei nos olhos dele, ele piscou e o olho dele ficou todo inteiramente preto, igual os demônios que a gente vê nos seriados do sobrenatural. Desse jeito aqui, ó, dessa imagem. E ele queria me levar para outra sala da frente, onde eu via uma rodinha de adolescentes. E parecia aqueles adolescentes que tocam terror na escola, sabe? Uma gangue de uma escola. Sei lá, não sei explicar. E ele tava me levando para dentro e eu sabia que aqui não era uma coisa boa. Eu quis fugir dele. Ele até chegou a me levar dentro da sala, porque ele tava me levando à força. E todos aqueles alunos ali também, eles tinham os olhos pretos. E eu comecei a repreender e a ordenar que eles me soltassem, que eles não tinham poder sobre mim, que eu pertencia a Yeshua HaMashiach. Eu falava assim, vocês conhecem muito bem quem ele é, pode me soltar, vocês não têm poder sobre mim, me solta agora. E aí eu não sei o que aconteceu, eu consegui me esquivar deles, consegui me soltar daquele rapaz que estava me prendendo e eu saí correndo, gente. Eu peguei o corredor. Esse corredor ele era muito mais largo e bem longo, sabe? E eu comecei a correr para esse corredor fugindo dessas pessoas. Corri, até que eu saí dessa parte desse prédio e parece que eu entrei numa rua bem pequena, uma vielinha que tinha uma mureta. E eu peguei e percebi que eu já estava a salvo daquelas pessoas, elas já tinham despistado elas. E eu encostei naquela mureta. E tinha um homem, uma mulher sentada na mureta, duas crianças à minha esquerda. E, gente, presta atenção nessa parte, que ela é muito importante. Eu encostei na mureta. Tinha a mureta aqui na minha frente e tinha um poste da mureta, uma coluna, e eu encostei nessa coluna para respirar e me acalmar um pouco, para ver quais seriam meus próximos passos e para tentar assimilar o que eu tinha visto, o que tinha acontecido e tentar entender e tentar conseguir mais informações. Eu tava assim, com todos esses pensamentos na minha cabeça. E aí, quando eu olho para minha esquerda, tinha essas duas crianças muito parecidas com os filhos de um casal que a gente congrega na igreja. Muito parecidos. Eram dois meninos com cabelo cacheadinho, assim, comprido. E aí eu perguntei pra eles, vocês conhecem tal e tal pessoa? Aí eles responderam, na nossa família tem um casal que tem esses dois nomes. E aí eu falei assim, nossa, mas esse menino aqui parece demais com... E eu falei o nome da criança. E aí eles responderam, mas ele tá aqui.
Eu, como assim? Chama ele lá, gente. E aí trouxeram essa criança pra mim. Só que, gente, a hora que eu fui olhar, não era mais uma criança de 8 anos, que é o que essa criança tem hoje. Ele já estava adolescente e ele tinha 15 para 16 anos. E assim que eu olhei pra ele, eu peguei no rosto dele e foi muito bom, sabe, ver um rosto familiar. E eu falei, nossa, mas você é a cara do seu irmão mais velho, né, no caso. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês entenderem a respeito, porque essa parte é muito importante, porque ela tem uma numeração, ela tem um cálculo que eu precisei fazer pra entender esse sonho. Nessa família, casal, eles têm 4 filhos, uma menina e 3 meninos. O mais velho tem 16 anos hoje, 2020. E tem uma menina que tem 13 anos. E tem um menino que tem 11 anos, 10, 11 anos. E mais um caçulinha que tem 8 anos atualmente. Esse caçulinha foi o que eu falei, gente, ele parece demais. E eles falaram assim, ele tá aqui, vai lá chamar. E aí eles foram e trouxeram esse menino pra mim ver. Só que ele já estava na idade do mais velho, que tinha 16 anos. Ou seja, o tempo de diferença do mais velho, que eu falei assim, nossa, mas você tá a cara do seu irmão mais velho, como que pode? Ele tá, ainda eu perguntei, ele tá aqui? E aí, é seu irmão tá aqui? Traz eles. Aí ele falou assim, sim, eles estão aqui, estão andando por aí. A diferença de idade do mais velho com o caçulinha é de 7, gente, exatamente, 7 anos e 7 meses. Um número, né? Interessante, 7 anos. Então, beleza. Então, eu pedi pra mãe desses meninos me mandarem as datas de nascimento. E aí eu fiz um cálculo, vou mostrar aqui. Gente, deu essa diferença de 7 anos e 7 meses. Depois eu peguei e somei a data de diferença, né, da idade deles, que dá aproximadamente 2.778 dias. Eu somei a data do dia que eu tive o sonho, que foi dia 28 de agosto de 2020. E deu exatamente essa data aqui. Então eu estava naquele sonho em 2028. 5 anos depois de 2023. E quando eu tava, que a pessoa me respondeu dentro daquela sala de aula, um ano depois de 2023, eu tinha uma impressão dentro de mim do número 5. Era como se eu soubesse que não era exatamente de 2023 que a gente estava ali, mas que era alguma coisa entre 2023 e 2025. Tinha um 5, uma impressão de 5, só que eu não entendia. E aí, depois que eu acordei, que eu fui fazer o cálculo, eu entendi que esse 5 que eu tinha impressão era de 5 anos depois de 2023. Eu estava em 2028 nesse sonho. Vai ouvindo. Enquanto eu conversava com essas duas pessoas, tinha um casal que estava ali na muretinha e algumas crianças, e tinha outras pessoas também, já muitas pessoas transitando pela rua, indo e voltando. Eu sentia do meu lado esquerdo como alguém apoiando em mim todo esse tempo. Só que eu não olhei pra ver quem que era. E aí eu conversando, falando com as crianças, tal, e eu saí, né, e fui em direção a esse menino. E eu peguei no rosto dele, falei, nossa, tá parecendo com seu irmão mais velho. E eu voltei. Assim que eu voltei, a pessoa que estava apoiando de mim, eu sabia que eram 2 pessoas que estavam do meu lado esquerdo, mas eu não olhava para elas. Ela pegou e me abraçou. Me virou e me abraçou. A cabeça dela ficou desse lado meu. E eu não consegui ver o rosto dela, foi muito rápido. E ela me abraçou forte. Gente, essa é a parte mais linda que eu tenho, só que eu vou guardar pra sempre pra mim. Ela abraçou muito, muito, muito forte. E eu até pensei que era a mãe das crianças que eu tava falando ali no sonho. E aí eu perguntei, Lia, você? E aí ela respondeu não. E, gente, eu senti o cheiro da roupa. E o perfume me era muito familiar. E assim que eu senti
o perfume da roupa, que era um perfume suave, uma mistura de canela com aloés, com mirra, eu não sei, era uma mistura assim, era um perfume muito peculiar. Eu não sei se vocês sabem, tem um vídeo que meu marido ele fez no canal, em um monte que a gente costuma ir orar, chama Monte do Povo, é um espaço, um terreno que foi cedido por um senhor, e ele construiu ali um espaço para os cristãos da cidade, da região, irem orarem, somente para isso, sabe? E a gente já teve experiências maravilhosas naquele lugar. Tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem assistir, vou deixar aqui nos cards. E nesse monte a gente sente muito esse perfume. É parecido. No monte é muito mais forte, só que o dela, que eu senti, era suave, sabe? Era suave, tinha essa mistura de canela com aloés e um outro perfume. É uma coisa que eu não consigo definir, mas eu sei que tinha isso, sabe? Bem suave, bem suave. Era o cheiro do perfume da roupa dela. E assim que eu senti, eu falei, Ruach HaKodesh. É a forma que eu costumo chamar o Espírito Santo. Se você for na Bíblia hebraica ou na Bíblia do Novo Testamento judaico, o texto hebraico, o texto grego, os discípulos de Yeshua, eles sempre se referiam ao Espírito Santo com a palavra Ruach HaKodesh, que significa o sopro, o vento, Espírito Santo. Depois de uma revelação pessoal que eu tive sobre o Espírito Santo, eu não consigo chamá-lo de o Espírito Santo, eu chamo de Ruach HaKodesh. E depois eu posso explicar isso melhor, mas não é o intuito desse vídeo aqui. Então, eu sempre chamo o Espírito Santo de Ruach HaKodesh. A Rua de Elohim. E eu senti o perfume, falei Ruach, e aí ela me abraçou mais forte ainda, respondendo sim, sou eu. Eu me lembro do sonho que ela não dizia palavras alguma, ela se comunicava comigo. Eu sentia os impulsos da resposta dela, que ela me dava, todas as perguntas que eu fazia. Então ela me abraçou, e um abraço, gente, tão gostoso, tão reconfortante, tão consolador, sabe? Um abraço que me deixou em paz, me deixou tranquila e um abraço que me dizia, eu tô com você aqui. E que bom que você tá aqui e eu senti o abraço dela, todo o amor, todo o amor. Ai, foi o momento mais lindo do sonho que eu tive. E assim que ela me soltou desse abraço, ela pegou pela minha mão direita e ela me levou para um lugar que estava num pátio que estava à nossa frente, que tinha como se fosse uma tendinha armada e tinha uma mesa de pedra, e ela estava acompanhada com uma adolescente que tinha uns 15, 17 anos também, era muito novinha. E as duas, nesse sonho, estavam grávidas. Tanto que assim que ela me puxou pela mão, eu não conseguia ver o rosto da Rua. Eu só conseguia ver o corpo dela, o cabelo dela. Eu não conseguia ver o rosto. E assim que ela me puxou pela mão, eu percebi que ela estava grávida. E a moça que estava com ela, essa adolescente também estava grávida. A Rua, ela estava grávida, parecia que era de 8, 9 meses. Mas a menina, ela parecia que ela já estava prestes, sabe? A dar a luz. Era coisa assim de que faltavam alguns dias para ela dar a luz. E assim que eu perguntei, Rua, você tá grávida? Ela não me respondeu com palavras, mas começou a pular dentro de mim, saltar dentro de mim versículos bíblicos que fala sobre o Espírito, a Ruach HaKodesh, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e vários versículos mencionando a questão das dores de parto, sobre a gestação do cristão, sabe, do Espírito Santo gerar Cristo em nós. Essa foi a resposta que eu tive, sabe? E aí ela me puxou e a gente entrou debaixo desse... Deixa eu ver se eu consigo descrever melhor, gente. Era como... sabe aqueles guarda-chuvas de praia? Era
tipo aquilo ali. Então tinha um guarda-chuva desse, só que ele não era colorido, ele era uma cor mais sóbria, mais neutra, em cima de uma mesa de pedra. E aí essa menina, essa adolescente que também estava grávida, ela se deitou sobre essa pedra e aí veio um homem para examinar ela. Ele estava examinando a barriga dela e tal, e eu acompanhando isso, e a rua também do lado dessa menina. Eu só sei que eu tive vontade de olhar pro céu nesse instante. Aí eu peguei e saí debaixo desse guarda-chuva, desse todo, dessa lona. Eu saí debaixo e olhei pro céu. E tava um céu muito claro, azul. Só que assim que eu olhei, virou noite, do nada, escureceu. Gente, presta atenção, são alguns detalhes que alguém que entenda, sei lá, de alguma coisa de inversão de polos, eu não sei, eu tenho alguma impressão que tem alguma coisa relacionada com isso, porque do nada virou noite. Tava de dia e virou noite. Não era horário de escurecer, eu senti que era tarde, sabe? Era de tarde, assim, meio-dia. E do nada virou noite. E aí eu falei, uai, mas o que aconteceu? A menina, ela começou a me responder. E ela ia me explicar o que se tratava detalhadamente. Só que o que aconteceu? Aquelas pessoas que eu tava fugindo lá no começo, lembra? Eles me cercaram. Eles me cercaram e já a Rô e essa menina já não estavam ali. Elas sumiram. Aí eu comecei a perder os sentidos. E aí era como se eles tivessem, sei lá, me sedado com alguma coisa. Eu comecei a perder os sentidos e quis vir o medo, só que eu falei assim, eu não tenho medo de vocês. E aí eu espantei o medo que tava querendo me dominar. E eu falei assim, eu não tenho medo de vocês e eu vou ficar em paz porque eu sei que a Rua está comigo. Ela não vai me deixar só. Ainda que eu não esteja vendo ela, eu sei que ela não vai me deixar só. Jamais. E meu coração se encheu de paz e eu fechei meus olhos. E eu até achei que eu iria acordar do sonho. Gente, eu estava totalmente consciente nesse sonho, que era um sonho. Só que eu sabia que era um sonho importante, que haviam coisas que eu precisava descobrir. Era alguma mensagem, alguma coisa, um recado de Deus. E eu achei que eu ia acordar, só que assim que eu comecei a abrir os meus olhos outra vez, eu estava deitada em uma mesa, aquelas mesas de plástico branca, e eu estava debaixo de um toldo, de uma tenda mesmo, um pouco maior. E eu lembro que eu abri os olhos devagar, assim, porque eu quis observar onde eu estava para ver se aquelas pessoas que estavam me perseguindo estavam ali. E para disfarçar, fingindo que eu ainda estava dormindo, para elas não perceberem que eu havia acordado. E eu vi que não tinha ninguém perto de mim. Aí, de repente, aconteceu um tumulto ali debaixo daquela tenda. Algumas mesas foram empurradas, era como se alguém tivesse começado uma briga. E aí a minha mesa caiu, eu já aproveitei que caí junto também no chão. Eu levantei do chão e ó, saí correndo. Corri outra vez e fui pegando umas ruas daquele lugar que eu estava ali. E correndo, eu cheguei diante de uma escadaria de metal que parecia que dava acesso a algum complexo rodoviário ou metrô, alguma coisa. E ao pé dessa escadaria, do lado direito, tinha uma mulher que parecia estar esperando alguém. E assim que ela me viu, ela correu na minha direção e pegou eu pela mão e saiu correndo comigo. Ela me puxou e correu, segurando a minha mão, e ela estava me guiando para onde eu deveria ir. E ela parou de correr e me deixou diante de uma mulher negra. E eu lembro que essa mulher que estava em pé, esperando também alguém, assim que eu fui deixada aos cuidados dela, ela olhou para aquela mulher e ela estava como que perguntando para ela não dizia palavra alguma, mas era como se ela estivesse perguntando, você não vai vir? E ela era como se ela respondesse também sem palavras, dizendo assim, leva essa menina, leva ela. Que eu ainda preciso pegar mais alguém, eu não sei quem mais alguém que ela ia pegar.
Eu tô lembrando aqui do meu marido, talvez seja meu marido, não sei. Mas aí ela voltou pro lugar onde ela estava esperando da primeira vez, para socorrer outra pessoa também. E aí essa mulher caminhou comigo, a gente não tava correndo, mas a gente começou a andar, subir, terminar de subir as escadarias. Presta atenção nesse ponto, gente, que também é um ponto muito importante para mim. Assim a gente terminou de subir as escadarias. E parecia que naquele patamar que a gente tinha alcançado já, porque eram várias escadarias ali, já era um patamar onde dava acesso já ao transporte, e eu sei lá o que dava acesso, gente, não faço ideia. Eu continuei andando e do meu lado esquerdo tinha uma estrutura montada, tinha um telão, algumas cadeiras assim de plástico mesmo, dessas de bares brancas, na frente desse telão. Não tinha ninguém sentado ali, haviam várias pessoas transitando por aquele lugar. Tinha um homem em pé, como se ele fosse segurança daquela estrutura, que ele estivesse guardando aqueles equipamentos que estavam ali. E nesse telão, gente, tinha um pregador muito conhecido nos nossos dias, muito amado também por muitas pessoas, que está sendo muito usado na nossa nação. E estava passando uma pregação dele nesse telão. E quando eu ouvi a pregação, aquilo aqueceu meu coração, sabe? E me deu um sentimento de saudade, sabe? E também um conforto de eu estar ouvindo a voz de alguém familiar dos meus dias de 2020, porque eu tinha de repente acordado em outra época, em outra data, e ouvir alguém, a voz de alguém, um pregador dos meus dias, me trouxe paz e tranquilidade. Até que eu olhei para uma faixa que estava montada nessa estrutura também, com uma frase assim: o último consolador. O último consolador. Assim que a minha visão se atentou para essa frase, eu fiquei assim, espantada, abismada, e eu comecei a dizer para as pessoas que estavam transitando, eu nem estava ligando o que eu estava falando, mas eu comecei a falar: gente, vocês entenderam tudo errado, não era isso que ele queria dizer, não era isso que ele pregava. Gente, não, que está acontecendo? Por que vocês acham que é isso? E eu acordei. Que esse sonho ele sirva como um alerta. Eu sinto no meu espírito, toda vez que eu oro, uma tensão. Já faz 5 anos que eu sinto uma tensão muito grande no mundo espiritual. Alguma coisa muito grande está para acontecer. E não vai ser somente, talvez, um choque, um impacto de algum meteoro, mas coisas espirituais como, por exemplo, grande avivamento que está para incendiar toda a terra. Um grande despertamento espiritual, amadurecimento de cristãos. Se 2023 será realmente uma data marcante, um divisor de águas, isso nós não sabemos. O que eu acredito seja o maior recado da mensagem é que nós estejamos preparados para o que há de vir. E que como cristãos nós nos consertemos com Deus, nos alinhemos ao coração de Deus, nos posicionemos e vivamos de acordo com os princípios bíblicos, deixando de lado todo embaraço, todo pecado, toda sujeira, toda contaminação, e andarmos no caminho reto e estreito. Se há um tempo em que nós precisamos repensar sobre muitas coisas, é agora. A pandemia e a quarentena, ela só veio como um sinalizador de que o mundo está prestes a ter uma grande mudança. Somos a igreja dos últimos dias. Isso eu acredito que você já saiba. Desde João, quando ele teve a revelação, a morte do ungido, já iniciou o período dos últimos dias. Isso há 2000 anos e pouquinho atrás. E hoje nós estamos em 2020. Quanto mais perto do fim estamos nós, muito mais perto. Então, pessoal, orem incessantemente, todos os dias. Se consertem, quem está caído se levante, quem está de pé cuide para não cair. E não desistam, não desanimem. Busquem a Deus de todo o coração, se reconciliem com Ele, acertem a vida de vocês. Aos pastores, aos líderes, não tirem os olhos de Cristo. Não tentem usurpar o lugar que é de Deus.
seja o lugar da rua Hakodesh ou de Yeshua HaMashiach, como cabeça, como noivo, ou como o de Deus. Não desviem, fiquem vigilantes, cuidado com as falsas doutrinas humanas e as doutrinas de demônios que permeiam nas igrejas e cujo objetivo é fazer com que os cristãos se apostatem da fé. Irmãos todos, orem uns pelos outros. É muito importante nesse momento orarmos uns pelos outros, orarmos pelos nossos pastores, nossos líderes, os pastores da nossa nação, das nações, do mundo, para que eles sejam fortalecidos, que sejam tiradas as vendas dos olhos, se houver, e que eles sejam alinhados com o propósito de Deus. Aos falsos profetas, aos lobos disfarçados de ovelhas, às árvores, mas a todas essas pessoas que se enquadram nesse estado espiritual, oremos para que elas venham a se arrepender e se consertarem com Deus e serem enxertadas na oliveira que é Cristo, para que elas dêem frutos. A todos mais, gente, que esse sonho seja um alerta, como foi para mim, que seja um alerta para vocês, e um despertamento que edifique a vida de vocês. E se você tem tido sonhos também de revelação, sonhos proféticos, não deixe de compartilhar. Compartilhe se você quiser deixar aqui o seu sonho aqui nos comentários, por favor, compartilhe. Já faz alguns anos que muitos jovens têm tido sonhos e visões, e eu quero compartilhar aqui com vocês tudo que chegar da parte de Deus na minha vida, de mensagem, de recado de Deus. E talvez esse vídeo nem repercuta tanto e ele fique escondido, esquecido, mas sei lá, se em 2023 realmente acontecer alguma coisa, que aqui fique o recado de que Deus sim, Ele avisa os seus antes de fazer qualquer coisa. Fiquem atentos, fiquem alertas para tudo que está acontecendo no mundo, principalmente em Israel. Um grande sinalizador para as nações do que Deus está fazendo, do que está acontecendo, do mover. E não tenho mais a dizer. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.